Oi pessoas, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao canal Divã Cristão. É um canal de reflexão e eu convido você para refletir aqui comigo. Hoje nós vamos falar de Juízes capítulo 11, versículo 1, que fala sobre bastardia. O que é bastardia? São crianças que foram geradas, concebidas fora do casamento. Pode ser através do adultério, de um incesto. No caso de Jefité, o pai dele, Gileade, coabitou com uma mulher prostituta que concebeu Jefité. Era uma relação fora do casamento e vê a concepção dessa criança. E aí, na época, era falado muito sobre o filho legítimo e filhos ilegítimos. Os legítimos era conhecido como do casamento ali, né? E os ilegítimos eram os filhos bastardos, né? Desde aquela época já havia muita estigmas, né? E até o dia de hoje tem, né? Quantas crianças que cresceram sem referência de paternidade, não é verdade? Sem referência de paternidade, porque às vezes foi criado só pela mãe, às vezes a mãe gerou, mas entregou o filho e não criou o filho, e foi o pai que criou, às vezes é o contrário. E às vezes é a avó, o avô que criou, e não nem o pai nem a mãe, e a criança cresce sem essa referência de pai e de mãe. Então tem muito isso, pessoas, até no dia de hoje, né? E aí você pode falar assim, aconteceu isso comigo, eu não tenho referência de paternidade. Eu digo para você, lá em Isaías 49, fala que ainda que a mãe, pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou? Ainda que essa mãe se esqueça desse filho, Deus jamais esquecerá de você, porque o seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Ele jamais esquecerá de você. Então, se você não teve essa atenção, esse carinho, né, essa paternidade, olhe para o alto. Tem um pai que te ama. Você não é órfão. Você sabe que às vezes a gente fala, eu não sou órfão, né? Você fala, porque eu tenho pai e mãe, tá vivo. Mas às vezes é órfão de afeto, de carinho, de atenção, né? De amor. Mas olha para o alto. Você tem um pai que te ama. Entende? Você tem um pai que te ama. Você não está só. Você tem um pai. Esse pai está no céu. Por isso que Jesus falou, ore o Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai está no céu e está olhando para cada um de nós, tá? Se você tem essa dor, se você tem essa carência, essa falta de referência, né, de paternidade, eu quero que você olhe para o alto. Olhe para o alto, que você tem um pai que olha por você, tá bom? E continuando, pessoas, vamos falar de Jefité. E aí, o pai pegou Jefité e levou para casa dele, criou junto com os outros filhos. E depois de grande, os outros filhos, o que esses outros filhos fizeram? Expulsaram Jefité, excluíram ele, falou: nós não queremos você aqui. Não queremos você aqui, você é filho ilegítimo, você é um filho bastardo, porque era assim, era o estereótipo que eles davam na época. Você é filho bastardo, você é filho de uma prostituta, você é ilegítimo. E às vezes até hoje acontece isso, né? Então, ele foi excluído. Ele foi excluído da casa do pai pelos próprios irmãos. Foi chotado de lação com a roupa do corpo. Porque eles diziam, você não tem direito à herança. Né? E não só da família, mas havia um preconceito, né? E também essa exclusão social que havia devido ao preconceito, que até hoje também existe, infelizmente, né? E aí, o que aconteceu? Jefité saiu, foi excluído, saiu. Ele foi parar numa cidade chamada Tobi. Essa cidade, o significado dessa cidade chama recomeço. Essa cidade fica na região da Jordânia, hoje conhecido como Jordânia. E significa recomeço. E estava lá Jefité.
E ali, veja que coisa linda. Ele, nessa cidade que tinha o significado de recomeço, ele encontrou um grupo de homens que era conhecido como vadios. Os vadios. Ali ele encontrou aquele grupo, já existia aquele grupo. E aqueles homens vadios, que era assim que eles eram conhecidos, reconheceu Jefité, acolheu ele, recebeu ele. Sabe aquela coisa que a gente diz, encontrei a minha tribo? Aqui a maioria são fugitivos, a maioria aqui são excluídos, a maioria aqui são os marginalizados, a maioria aqui estão à margem da sociedade, a maioria aqui são rejeitados, então encontrei a minha tribo. Foi isso que aconteceu. E Jefité entrou naquele grupo e falou, agora minha família é esse grupo. Encontrei a minha tribo, a minha família agora é esse grupo. E o grupo recebeu Jefité e aceitou ele como líder, porque o grupo já existia, mas faltava um líder. E Jefité entrou naquele grupo e se tornou líder daquele grupo. Olha que coisa linda. Né? E ali eles estavam juntos, pessoas. Eles estavam juntos ali para quê? Para sobreviver. Eles estavam lutando para sobreviver ali. Né? A guerra deles é de sobrevivência. E nessa batalha de sobrevivência, a fama desses homens correram. Correram a fama desses homens. E aí, pessoas, o que acontece? O tempo foi passando, passou o tempo. E aí vieram os líderes. Vieram atrás de Jefité. Por que eles vieram atrás de Jefité? Porque a fama de Jefité estava correndo. E eles vieram até Jefité e falaram para Jefité, Jefité, seja o nosso líder, seja o comandante nosso, seja o nosso chefe. Por quê? Porque estamos numa guerra. Estamos numa guerra contra os amonitas. Os amonitas estão vindo contra nós. E nós precisamos de um líder. Nós precisamos de um líder, de um comandante nessa batalha. Seja o nosso comandante, seja o nosso líder, seja o nosso chefe. Olha que coisa, pessoas. Aqui mostra que tudo que foi mal resolvido no passado, Deus, ele faz voltar o tempo, faz voltar uma situação nova para que a gente possa resolver aquilo que foi mal resolvido no passado da melhor maneira possível. E aqui mostra também o trauma de Jefité, porque ele disse, poxa vida, vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram? Vocês não me rejeitaram e agora vêm aqui pedir para que eu seja o líder de vocês? Ele falou, nós viemos aqui para que você seja o nosso representante, o nosso líder, nosso comandante. E Jefité aceitou, falou, tudo bem, se é assim, aceitou, e fizeram um acordo lá entre eles. E aí Jefité pegou sua turma, juntamente com o exército que tinha, e foram lá e guerrearam contra os amonitas e venceram aquela batalha. Mas Jefité não venceu aquela batalha porque ele era muito bonzão, não. É porque o Espírito de Deus se apossou de Jefité. Na batalha, o Espírito de Deus se apossou dele e deu força a ele, deu sabedoria, deu capacidade a ele para vencer aquela batalha. Então, pessoas, se você está numa guerra espiritual, coloca Deus na batalha. Senhor, eis-me aqui, sou apenas um instrumento, usa a minha vida. Porque foi isso que aconteceu com Jefité. E ele venceu aquela batalha e se tornou um líder daquela nação. Um homem que foi rejeitado, excluído da família, agora era o chefe daqueles que tinham excluído ele. Olha que coisa, pessoas. E aquele exército de vadios, de homens vadios, agora era um grande exército. Não era conhecido como vadio, mas era conhecido como valente, como guerreiros. Por quê? Porque foram para a guerra com Jefité e venceram uma batalha. Isso mostra, pessoas, que quando você tem um espírito de liderança, você pode estar no pior lugar, você pode estar no meio de pessoas assim que todo mundo rejeita, mas você vai fazer a diferença, porque com aquilo que você carrega,
Com aquilo que você carrega, você vai fazer a diferença no meio de pessoas que às vezes você fala, ai, são pessoas criminosas, são pessoas difíceis, um ambiente difícil, mas você vai vencer a situação. Eu quero deixar essa reflexão para você, que Deus abençoe você, reflita mais, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe.